Com a torcida do Corinthians, nunca deu bosta, não? Tipo, você tá andando pela Pompeia aí, uns caras te estranhar, não? Porque, porra, seu rosto é conhecido pra caralho como corintiano, né, mano? Pra caramba. Já deu umas bostas já? É óbvio que já. É óbvio que já. Ah, cara, sempre tem um trouxa aí que não sabe separar o bagulho, entendeu? E um cara que briga por causa de futebol, na minha cabeça, é um retardado, porque os jogadores são tudo amigos, vão pros puteiros tudo junto, bebe pra caralho, fuma escondido, faz tudo junto. Aí chega os torcedores, vão brigar, porque às vezes o cara, porra, o cara não tem um corintiano na família dele. Verdade. Né? Ele vai socar o pai dele porque o pai dele é corintiano, ou o tio dele. Eu não entendo essa brisa. Também não, mas eu também não entendo. Mas os caras já chegou pra te dar um pau, eu gosto de algo futebol. assim? Não, já teve umas tensão já. Já teve Que tensão. merda. Mas pouco, velho, pouco. Eu acho isso bem legal. Se eu for aqui no meio da torcida do Palmeiras, os caras vão me trucidar. Mas tô falando, eu encontro, os caras gostam mais de me zoar. Não, mas aí é saudável. Você É saudável a zoeira. Mas eu fiquei preocupado achando que era porrada. Os caras gostam mais de me zoar. Porque eu falo, mano, fazer a matéria para caralho. Na época que o Corinthians foi campeão da Libertadores, você acompanhou muito. Eu lembro do Pinguim. Do Pinguim. Mano, o Pinguim conta direto. Às vezes, quando tava tendo jogo, indo pro jogo de metrô, o Pinguim vindo com o skatinho dele. Moleque! Ele tem essa voz aí. Você trombou ele, aí você achou ele da hora e chamou pra gravar também. Ele é da hora. Lá no Gaviões, lá. Ele frequentava lá, não sei se ainda tá ainda. Você vê ele lá ainda? Mano, não, eu não vou no Gaviões. É que eu tava tipo, mano, você tá... Eu moro em Osasco, eu pego o trem ali em Osasco. Porque ele é de Barueri, mano. Então, de vez em quando se encontrava, mano. Nossa, mano, eu lembro muito bom, cara. Domingão, aí tinha ele com o Pinguim, você via as coisas. Mano, o Pânico era foda, hein, mano. E numa época, acho que você ficou em alta pra caralho muito por conta do Corinthians que tava em alta, né? Trouxe o Ronaldo. Aí vocês fizeram o bagulho com o Zina. Aí torcida pra caramba. Os caras não ficou puto com Pânico, não? Porque só mostrava o bagulho do Corinthians? Tinha gente que ficava, mano. Porque, porra... Ficava, mas que ganhamos do Fantástico pela primeira vez foi na nossa matéria. Sério? Primeira vez que ganharam do Fantástico? É. Mas Qual foi tipo, qual? Foi foi alguma com o começo do Zina lá. Uma da segunda, terceira ou quarta da historinha dele lá. Foi a primeira vez que o Pânico ganhou da Globo. Caralho, mano. Aí fez uma festa da porra também depois, né? Nossa, imagina. Mano, ganhar da Globo deve ser tipo, sei lá, mano. Os diretores do Foi programa... a primeira vez, e, olha que teve... Puta, o Pânico já tinha uma repercussão gigante. Teve a própria Sandálias da Humildade, teve um monte de coisa que chegou perto algumas vezes. Tava naquela... será que um dia vamos ganhar? Não vamos. Apareceu aí esses corintianos, pum, foi lá e ganhou. Caralho, que foda. Caralho. E eu ficava imaginando assim, porque você falou que tinha que vender ideia. Vocês tinham uma remuneração pra, tipo, ideia que foi pro ar? Não, que eu digo vender é você saber vender o peixe, Não, isso eu entendeu? entendi, mas é que eu falo assim, mano, às vezes, eu fico imaginando, né, você é roteirista, você tá na brisa da sua ideia acontecer. Mas às vezes, mano, por ser tanto cara ali, às vezes o cara podia falar assim, mano, a melhor ideia aí, tem um prêmiozinho, sei lá. Entendi o que você tá querendo dizer. Sim, tipo, como se fosse um bicho. Não, então, cara, eu acho que não tinha isso não, mas eu acho que teve uma vez isso aí, pra melhor matéria, uma produção, puta, o cara ganhou, só teve uma vez, deu uma treta do caralho, isso aí nunca mais teve. Mas o que aconteceu? Eu não lembro direito, cara, eu juro por Deus, se eu lembrasse dessa história melhor, eu te contava. Mano, deve ser foda. Eu não lembro, mas teve um bicho uma vez que mas deu uma treta. Porque o outro falou, você conseguiu essa matéria, mas fui eu que fechei não sei o quê. Aí o outro, mas eu também que escolhi o telefone, nada, não sei o quê. Puta, fudeu. Falou, nunca mais tem essa porra. Nossa. De dar bonificação pra quem teve a ideia e etc. Porque, mano, acaba rolando muita coisa em coletivo, né? Então, é embaçado você querer premiar uma pessoa só, né? Não... uma pessoa só é embaçada. É igual um time de futebol, vai ficar dando dinheiro só pro cara que faz o gol, quem que vai passar a bola pro cara? É verdade. Isso aconteceu no Corinthians na época do Túlio lá. Sério? Vocês tinham 5 anos de idade, né? Não, eu sou de 96, acho que nem... Quando o Túlio foi pro Corinthians, ele tinha um esquema lá. Vê se o Marcelinho passava a bola pra ele. Não passava nem fudendo. Passava né? nem fudendo. Caralho. Então, tipo, quando ele fazia gol, ele ganhava mais. Era alguma coisa assim, não lembro direito, na época do Excel econômico lá. Cara, mas é tiração. Boicotaram ele pra caralho, mas a vida é assim, não é só na TV, no futebol. A vida é assim, tem que estar no coletivo,
Quem tá do teu lado tem que estar pra te ajudar. Você tem que estar ajudando quem tá do teu lado. Todo mundo ganha junto. Você vai fazer o bagulho sozinho aqui, mano? Nem fudendo. Vem aí, liga você as câmeras sozinho aí, senta lá e faz o programa. Dá pra fazer? Dá. Mas vai ficar uma bosta. Mas, mano, aí você tem que ser foda pra caralho pra fazer tudo sozinho. Sim, você não tem dá. que ser o cara. E Não dá. quantos são, entendeu? Caralho, mas Né? Nem o Fred Mercury mesmo lá que você vê aquela porra daquele. Fala, meu, eu sou foda, eu sou mesmo, mas sem esses caras aqui tocando eu tava fudido. Com